tudo bem? Sejam bem-vindos ao Meados Históricos, o canal que apresenta a história em pequenos e deliciosos sachês. Eu sou Nicolás e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do segundo governo Vargas, aquele Vargas democrático eleito que vai governar de 51 a 54. Bora lá ver? Como eu te disse no vídeo anterior, Vargas foi eleito com 49% dos votos. E no final do vídeo eu discuti isso com você. Como, apesar de legal, porque a Constituição previa que a maioria simples venceria a eleição, 49% era suficiente para vencer a eleição, isso mostra que, Vargas não era tão popular quanto alguém poderia achar. E que, principalmente, havia metade do país contra ele. Havia metade dos votantes que não eram a favor de Getúlio Vargas. Ou seja, ele teria uma dificuldade muito maior para governar agora do que teve durante os 15 anos em que ele esteve no poder. Principalmente porque agora Vargas deveria conviver com algo que ele nunca teve: oposição com voz. Vargas sempre teve oposição. Só que o Estado Novo cerceava a oposição com a censura. O Estado Novo impedia que grupos sindicais se opusessem a Vargas com o corporativismo. Agora não. Agora eu tenho uma oposição que tem voz. E isso vai ser difícil para que Getúlio Vargas possa lidar. O projeto de Vargas, presidente em 51, era um projeto claramente nacionalista. Eu não sei se você assistiu, mas se você não fez, eu até sugiro que você volte no começo dessa playlist chamada República Liberal Populista, no vídeo da redemocratização. Quando eu te disse que o PTB, o partido de Vargas, era o partido do nacionalismo econômico e do trabalhismo. E Vargas, agora presidente, vai liderar uma campanha na qual o nacionalismo econômico vai ser a grande marca. Em especial, com uma campanha chamada O Petróleo é Nosso. Ahá, uhul, o petróleo é nosso. Inaugurada de uma forma muito simbólica. Vargas, molhar as mãos no petróleo e tirar foto com as mãos abertas, certo? Sujas de petróleo. Muito parecida com uma foto um pouco mais recente que você viu. É a partir da campanha O Petróleo é Nosso que vai nascer a chamada Petrobras. Petrobras criada em 52. Petrobras criada em 52. Pelo amor de Nossa Senhora da Bicicletinha. Não confunda a CNP criada lá no início do Estado Novo com a Petrobras. Agora sim é a mesma Petrobras que você conhece até hoje. Tá? Mas Vargas não parou por aí não. Vargas criou um projeto da chamada Eletrobras. Só que a Eletrobras, nesse caso, só ficou no projeto. Nicolás, mas a Eletrobras existe até hoje, como assim projeto? A Eletrobras que você conhece hoje foi criada por Juscelino Kubitschek. O projeto da Eletrobras é de Vargas, porém, isso foi vetado no Congresso Nacional. Assim como uma lei chamada Lei de Lucros Extraordinários. E essa lei de lucros extraordinários, eu preciso que você pare um pouquinho nela, até porque ela vai voltar mais para frente no governo de João Goulart, que por sinal vai aparecer aqui em uma outra função, tá? A lei de lucros extraordinários, ela estava relacionada com os lucros das multinacionais. A lei de lucros extraordinários era uma tentativa de potencializar as riquezas nacionais, mas aproveitando também o dinheiro das multinacionais. Ou seja, ela não fechava a entrada de capital externo, mas obrigava as multinacionais a deixarem os recursos aqui no Brasil. Explico. Uma multinacional, ela gera recursos para o país, porque gera emprego, isso circula a economia, mas uma multinacional, ela promove uma grande fuga de capitais, porque o lucro da multinacional volta para o país de origem. É a lógica da multinacional, certo? O que a lei de lucros extraordinários estabelecia? A lei de lucros extraordinários estabelecia que as multinacionais seriam obrigadas a reinvestir no Brasil
uma boa parte do lucro que elas tinham. A lei de lucros extraordinários limitava a remessa de lucro da multinacional para o país de origem, fazendo com que a empresa fosse obrigada a deixar esse dinheiro aqui no Brasil. Perceba que a ideia não era proibir a multinacional. A ideia era obrigá-la a investir aqui no país. Ou seja, potencializar a riqueza do país a partir da multinacional. Essas duas medidas, tanto a Eletrobras quanto a Lei de Lucros Extraordinários, foram barradas no Congresso. E por que eu estou dizendo isso para você? Para te mostrar que Vargas tinha oposição forte nos setores conservadores. Vargas tinha uma violenta oposição dos setores conservadores. Oposição conservadora. E aí você vai me perguntar, Nicolás, mas por que essa oposição conservadora? Simples, porque Vargas ganhou a eleição com menos da metade dos votos, o que já fez a UDN chiar. Aliás, isso vai ser praxe na UDN. Cada vez que a UDN perde uma eleição, acusa a eleição de ser fraudada, vai dizer que tem problema. A UDN tem um discurso bastante anti-resultado, para não dizer antidemocrático. Tá? E a UDN tinha uma plataforma político-econômica oposta. A UDN, como eu te disse lá no primeiro vídeo, era o partido ligado ao capital externo. Então, o projeto nacionalista de Vargas claramente ia contra os ideais liberais da UDN. Conclusão, a UDN vai se levantar contra Vargas. Acontece que as medidas nacionalistas de Vargas também vão desagradar os Estados Unidos da América. Sabe por quê? Porque os Estados Unidos, dentro do cenário da Guerra Fria, precisavam dessa troca. Para os Estados Unidos era muito importante a entrada do capital, porque isso funcionava também como uma contrapartida para impedir uma ameaça comunista. Então, não era interessante para os Estados Unidos um governo de viés tão nacionalista. E aqui eu preciso te contar uma fofoquinha histórica. Ao lado do Brasil, há um país chamado Argentina, que nesse mesmo momento está vivendo o governo de um cara chamado Juan Domingo Perón, que também tem uma tendência nacionalista, que também tem uma tendência sindicalista. Ou seja, os Estados Unidos estavam vendo os dois principais países da América do Sul escapar das suas garras. Os Estados Unidos estavam vendo as duas grandes potências da América do Sul, porque o Brasil e a Argentina são as potências da América do Sul, numa política econômica e uma política externa não tão favorável ao país norte-americano, num cenário de Guerra Fria. E aqui começa a se forjar uma ideia maluca de Getúlio Vargas comunista. As medidas de Vargas não passam nem perto de ser medidas comunistas. Ninguém aqui tentou acabar com a propriedade privada. Ninguém aqui tentou quebrar a estrutura econômica. Apenas houve uma orientação nacionalista, que é uma marca do varguismo desde 30. Desde a industrialização de bens de consumo, lá em 30, houve uma maior presença do Estado na economia. Certo? Isso não é comunismo, isso é nacionalismo econômico. Não tem nada a ver com comunismo, certo? Mas no cenário de Guerra Fria, qualquer motivo é motivo, certo? E aí começa a se forjar uma ideia de que Vargas poderia representar uma ameaça. Mas aí você vai me dizer, Nicolás, mas o povo ama Vargas, né? O povo é apaixonado por Getúlio. O povo vai morrer abraçado com Getúlio e não vai permitir que os setores conservadores o derrubem. Então, será que o povo ama Vargas tudo isso? Eu comecei a discutir isso com você lá na eleição, quando eu te disse 49% de votos para Vargas, certo? E aqui tem uma outra questão. Todo esse programa nacionalista, ele tem um alto custo. Todo esse programa nacionalista, ele tem um alto custo. O que isso significa? Que
que, diferentemente do que aconteceu no Estado Novo, esse governo Vargas vai ser marcado pelo corte de gastos sociais. Ou seja, o governo Vargas de 51 a 54 vai ter um assistencialismo infinitamente menor do que o assistencialismo do Estado Novo. A ditadura do bem-estar social do Estado Novo foi substituída por um governo democrático que não vai ter bem-estar social, ou que não vai ter no bem-estar social o grande foco. E aqui, aqueles 49% precisam ser olhados de novo. Quem é o 49% que votou em Vargas? Pessoas que viam Vargas como o Vargas do Estado Novo. Pessoas que esperavam de Vargas o Vargas do Estado Novo. Pergunto, esperavam isso de Vargas? Quem votou em Getúlio esperava Vargas sujando a mão de petróleo, tentando limitar a remessa de lucro de multinacional? Daqueles 49% que votou em Vargas, eu poderia apostar que 35% esperava assistencialismo, esperava programa social. São os sindicatos, são os trabalhadores, são aqueles grupos que apoiaram Vargas lá na campanha queremista. E que agora estão vendo um presidente que não tem essa preocupação social. O que começa a acontecer? Começam a acontecer greves e manifestações. E aqui é muito importante que você olhe para a Constituição, porque a Constituição de 46 permite a livre expressão, ou seja, não há censura. A Constituição de 46 permite a livre organização sindical, que é livre pelo não mútil. Se for muito radical, em nome do anticomunismo, podia dar uma podada. Mas a greve é permitida, a manifestação é permitida. Vargas vai começar a lidar com algo que ele nunca teve, que é oposição nos setores menos favorecidos. Vargas tirava de letra a oposição do UDN. Porque, de certa forma, Vargas sempre teve oposição de setores muito conservadores. Tirando o início do Estado Novo, em que Vargas era visto como o representante da segurança e esses setores conservadores estavam do lado dele, do final, durante todo o governo provisório, quando ele tinha as oligarquias cafeeiras contra, no governo constitucional, quando ele voltou a ter as oligarquias cafeeiras contra, e no final do Estado Novo, Vargas soube lidar com a oposição dos conservadores. Certo? Só que agora, Vargas tem a oposição popular. Vargas agora não é tão amado assim pela sua base política, que são as camadas baixas. Resultado, o apoio a Vargas é muito baixo. O apoio a Vargas passa longe de ser o apoio do Estado Novo. E é nesse cenário que chegamos em 54. 1954 é um ano marcado por uma tremenda crise política no Brasil. Sabe por quê? Porque todo esse cenário de instabilidade, porque todo esse cenário, certo, de oposição, vai se ver piorado quando Getúlio tenta uma cartada para trazer as camadas baixas para o seu lado. O que Vargas vai fazer? Vargas vai promover um aumento de salário mínimo. Aumento do salário mínimo. Papai, Getúlio voltou, certo? O pai tá on. Getúlio promovendo aumento do salário mínimo. É tudo que a galera quer. Sim, Getúlio promove um aumento do salário mínimo de 100%. Professor, pera. Você tá de brincation to my face. Você tá dizendo que Vargas dobrou o salário mínimo? Na figura de João Goulart. Lembra que eu te falei que esse cara ia aparecer? Na figura de João Goulart, ministro do Trabalho de Vargas, houve uma proposta de aumento do salário mínimo enviada ao Congresso Nacional de 100%. Traduzindo, dobrar o salário mínimo.
O que obviamente causou arrepios nos setores conservadores, a ponto dessa medida ser rejeitada no Congresso. O governo recuou, João Goulart pediu demissão e nada foi feito. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, isso acelerou a crítica dos conservadores a Vargas. O povo não comprou o aumento do salário mínimo como Vargas teria gostado. Até porque é uma medida claramente de jogar pra galera. Em sã consciência, isso aqui nunca poderia ter sido aprovado, tá? Um aumento do salário mínimo de 100% promoveria o caos na economia do país. Um aumento do salário mínimo de 100% provocaria um descontrole inflacionário absurdo. Um aumento do salário mínimo de 100% seria uma tragédia. E Vargas sabia disso. E Vargas tinha absoluta certeza disso. Assim como Vargas tinha absoluta certeza que isso aqui seria rejeitado. Não cabe a menor dúvida que Vargas fez isso para ser rejeitado. E uma vez rejeitado, ele poder dizer, tá vendo? Eu queria, eles que não deixaram. Que é a cara de Vargas. Que é a cara de Vargas. Só que isso acabou custando muito mais caro do que Getúlio imaginava. Porque o povo não comprou essa proposta com o amor que deveria. E as elites entenderam isso como uma gravíssima ameaça. Principalmente pelo exemplo da Argentina. Lembra que eu te falei agora há pouco do Perón? Pois bem, Vargas foi acusado de estar tentando promover no Brasil uma república sindicalista, a república dos sindicatos, à la Perón. E os setores conservadores começam a questionar cada vez mais Getúlio Vargas. Em especial, setores ligados ao UDN. E lembra que agora existe liberdade de expressão. Onde eu quero chegar com isso? Começa a aparecer uma oposição na mídia a Vargas, de um cara chamado Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, que era um dos fundadores da UDN. As posturas políticas, as posições políticas de Carlos Lacerda são extremamente confusas. Lacerda é basicamente do time tem governo, sou contra. E ele vai jogando pra cá, pra lá e vai mudando de posição o tempo todo. Não é uma pessoa assim, digamos, de claríssimas convicções. Mas Lacerda é fundador da UDN. E Lacerda era dono de um jornal no Rio de Janeiro. E usava esse jornal para fazer uma ferrenha oposição a Vargas. E isso acabou sendo o início do fim. Por quê? Porque houve um atentado contra Lacerda. Lacerda, dono de jornal. Lacerda, fundador da UDN, tomou um tiro na porta do jornal no dia 2 de agosto de 54. O tiro atingiu Lacerda de raspão e atingiu em cheio o guarda-costas do Lacerda, o Major Vaz da Aeronáutica. E aqui eu preciso te contar um detalhe. Algo de errado não está certo. Como você tem um major da Aeronáutica prestando serviços pessoais para um político, você percebe que há uma relação assim um pouquinho íntima demais entre o UDN e Exército? Você percebe que nesses setores conservadores existe uma relação assim, digamos, não vou dizer promíscua, mas muito mais próxima do que deveria entre setores militares e setores civis? Guarda essa relação. Essa relação vai aparecer mais pra frente. A questão é que Vargas foi acusado. Dessa tentativa de homicídio. Lacerda era anti-Vargas. Lacerda era profundamente anti-Vargas. Tá? E o fato de Vargas ser acusado acabou sendo uma porrada quase insolucionável para Getúlio. Sabe por quê? Porque a instabilidade política era muito forte. E agora existe, além de toda a instabilidade política, uma acusação de assassinato contra Vargas. Então, isso vai aumentar a instabilidade política do país. Havia uma ameaça de golpe. Instabilidade política. Por quê? Os setores conservadores estavam armando um golpe. Havia claramente uma ameaça
de golpe. Quem está por trás dessa ameaça de golpe? A UDN e o Exército. UDN e Exército estão tentando derrubar Getúlio Vargas. E as negociações no Palácio do Catete são cada vez mais intensas. Uma palavra bastante da moda. A governabilidade de Vargas era cada vez menor. E principalmente a acusação de assassinato fazia com que, ou de tentativa de assassinato, tentativa de homicídio, fazia com que Vargas tivesse uma oposição cada vez mais crescente. E é nesse cenário que nós vamos chegar no dia 23 de agosto de 54. 23 de agosto de 54 é o dia em que o golpe estava quase consolidado. Sabe por quê? Porque esses setores conservadores se reúnem com o presidente Vargas e pressionam ele a renunciar. Getúlio Vargas, que não vai soltar o osso tão simplesmente, Getúlio Vargas vai dizer o seguinte: eu não vou renunciar, mas eu vou pedir afastamento provisório do cargo até que se investigue o que aconteceu com o assassinato. Eu não quero que o caso do Lacerda vire um crime político. Então, eu vou renunciar, ou melhor, eu vou me afastar da presidência da República por um período até concluir o assassinato, até concluir a investigação do assassinato, ou da tentativa de assassinato. Se eu for culpado, eu renuncio. Se eu não for culpado, eu volto. Beleza? E é assim que o Brasil foi dormir no dia 23 de agosto de 54. O Brasil foi dormir com a notícia de que Vargas, no dia seguinte, no dia 24, convocaria uma coletiva de imprensa e anunciaria que estava se afastando provisoriamente do cargo de presidente da República até que fossem concluídas as investigações sobre o atentado contra Carlos Lacerda. Acontece que o dia 24 de agosto não amanheceu para Getúlio Vargas. Olha que coisa poética. Na noite do dia 23 para o dia 24 de agosto, 24 de agosto de 54, Getúlio Vargas acabou com a própria vida. Na noite do dia 23 para o dia 24, Getúlio Vargas deu um tiro no peito e acabou com a própria vida. E o dia 24, que era para ter sido o dia da coletiva de imprensa na qual Vargas anunciaria seu afastamento provisório, amanheceu com os jornais lendo a carta testamento de Vargas. E se você nunca leu essa carta testamento, eu te convido fortemente a você entrar na internet e digitar Carta Testamento Vargas e ler aquele documento. Além de uma excelente aula de redação, porque você pode ter que produzir uma carta argumentativa, e é um belo modelo de carta argumentativa, é uma carta que vai fazer um memorando de tudo aquilo que aconteceu no governo Vargas, claramente contado por ele, claramente partidário, mas principalmente de um teor dramático altamente admirável. Getúlio Vargas constrói a imagem do herói. Getúlio Vargas se coloca na posição de protetor e salvador do Brasil, fazendo analogias bíblicas. O quarto parágrafo da Carta Testamento é todo ele construído num pronome pessoal vós, certo? Ou seja, é construído num pronome, numa conjugação verbal, que apenas a Bíblia é um livro famoso escrito igual. Eu vos dei em holocausto a minha vida. Getúlio Vargas cria metáforas, cria cenas que perfeitamente poderiam ter sido retiradas dos evangelhos na Bíblia. Getúlio Vargas se coloca na posição de salvador do povo. Eu vos dei em holocausto a minha vida. E aos que me acusaram, eu vos perdoo. Getúlio Vargas se coloca na posição de Jesus Cristo. E Getúlio Vargas se coloca na posição de mártir. O cara que morreu para impedir o golpe.
E Getúlio Vargas encerra a Carta Testamento de uma forma extremamente profunda e que todo mundo conhece. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar para a história. E é assim que Getúlio Vargas se despede do povo brasileiro. Me pergunto aqui, quem que seria o louco que daria um golpe no dia seguinte? Nesse cenário de constrangimento, nesse cenário de tristeza, nesse cenário de profunda comoção popular, quem que daria um golpe contra o governo, sendo que o presidente se matou? Ou seja, Getúlio Vargas, com o suicídio, acaba evitando que naquele momento ocorresse um golpe. Começa a contar as vezes. Daqui a pouco a gente pede a música no Fantástico. Primeira tentativa de golpe. Essa primeira tentativa de golpe acabou com a morte de Getúlio Vargas, com o suicídio de Getúlio Vargas. Vargas se mata. Quem assume no lugar é Café Filho. Aliás, é quase uma ironia, mas Café Filho era o vice de Vargas e Café Filho era da UDN. Ô Nicolás, mas se a UDN chegou ao poder foi golpe. Então, a UDN conseguiu seu objetivo, que era chegar ao poder na figura do Café Filho, que era o vice porque a eleição era por separado. Mas o golpe não aconteceu, porque legalmente, na falta do presidente, o vice vai assumir. Getúlio Vargas se mata no final de 54. Café Filho assume, mas a democracia vai passar por vários sobressaltos até acabar definitivamente em 64. Mas isso é um assunto para os próximos vídeos. Beleza? Tchau, tchau, obrigado. Até os próximos vídeos.